Eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias, livro de Atos, capítulo 6. Nós vamos ler o capítulo todo, são apenas 15 versículos, e nós vamos refletir sobre a vida de Estevão. Como eu compartilhei hoje pela manhã, falar sobre missões é um tema que é um dos meus preferidos, porque trata de uma questão vital na vida da igreja. A igreja precisa ser uma igreja missionária, uma igreja que se envolve, uma igreja que vive o Evangelho, que respira o Evangelho. E nada mais justo do que olhar para o livro de Atos e poder ser encorajado, e poder ser alimentado com a realidade de uma igreja que caminhava debaixo dessa direção de compartilhar o Evangelho, de viver o Evangelho, de imprimir todo o esforço para que a palavra fosse anunciada a vários lugares. Atos, capítulo 6, nós vamos ler então do versículo 1 ao versículo 15. Todos acharam? Amém ou misericórdia? Está escrito assim: Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenitas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: Não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Versículo 7. Crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos, também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga chamada dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e dos da Cilícia e Ásia, e discutiam com Estevão. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Então subornaram homens que dissessem: Temos ouvido este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Sublevaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo, o arrebataram, levando-o ao sinédrio. Apresentaram testemunhas falsas que depuseram: Este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei, porque o temos ouvido dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Todos os que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram seu rosto como se fosse rosto de anjo. Vamos orar mais uma vez. Senhor, queremos bendizer o Teu nome, pedir que o Teu Santo Espírito venha aplicar essa palavra ao nosso coração, de maneira que nós sejamos encorajados a viver para o Evangelho, Senhor. É Tua palavra e eu me submeto a ela. Assim como o Senhor tem falado comigo, eu quero poder ser um instrumento nas Tuas mãos para que a Tua palavra fale ao coração da Tua igreja e que, acima de tudo, Teu nome seja glorificado. Tem misericórdia de mim, capacita-me
nessa tarefa tão importante, Pai, de compartilhar a Tua bendita palavra. Assim é que eu oro e desde já agradeço ao Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém? Eu estive orando a respeito da palavra que eu ia compartilhar essa semana, e Deus me conduziu a esse texto para falar sobre a vida de Estevão, que foi um personagem do Novo Testamento que se destacou, não por ser um apóstolo, mas por ser um diácono, alguém que cuidava da parte administrativa e social da igreja. E Lucas registrou em detalhes como a vida de Estevão revelou um profundo comprometimento com a pregação do Evangelho. Quando você olha para esse texto, você lê uma situação que ocorre entre a comunidade dos discípulos, houve um crescimento, a palavra de Deus estava sendo pregada, muitas pessoas estavam se unindo à fé, estavam seguindo a Cristo, e com isso, as pessoas que estavam ali, as viúvas estavam sendo esquecidas. As viúvas dos helenitas, aquele povo que era de língua grega, de cultura grega, os judeus de cultura grega naquela época, começaram a ser esquecidos e aquilo os incomodou. E eles chegaram até os apóstolos e trouxeram então essa questão. E os apóstolos não trataram com indiferença, eles entenderam que era uma área importante da igreja. Então eles decidiram que deveriam então escolher algumas pessoas para essa função, porque eles iriam continuar pregando a palavra, focados nesse ministério da pregação e da oração. E o texto é muito bonito quando fala da vida de Estevão, porque todo o capítulo 6 e o capítulo 7 trata exatamente desse personagem que foi também o primeiro mártir. E o que é mártir? A palavra mártir na língua grega é martureu, ou testemunha, que tem um duplo sentido aqui no Novo Testamento. O primeiro, ele se refere à pessoa que presenciou um ato, um acontecimento. E o segundo significado dessa palavra se refere à pessoa que apresenta o testemunho no qual ele defende ou promove uma causa. No caso de Estevão, ele morreu pela causa do Evangelho. Ele promoveu essa causa e morreu por essa causa. Então eu quero convidar você então a refletir sobre a vida de Estevão e a gente poder destacar algumas características que merecem a nossa atenção e que certamente vão nos encorajar no que diz respeito à pregação do Evangelho. A nossa missão, a missão que Deus confiou a mim e a você. Então, a primeira característica que eu destaco aqui é que Estevão, ele era um homem preparado para servir. Olhe comigo o versículo do 1 ao 3. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenitas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. A tarefa de cuidar da administração e da obra social não podia ser feita por qualquer pessoa. Eles foram criteriosos no que diz respeito à escolha. Eles disseram que tinham que ser homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria. Olha que interessante esse detalhe que nos chama a atenção. Tinham que ser pessoas preparadas, pessoas que tinham vida com Deus, pessoas que cultivavam um relacionamento com Deus e que estavam em crescimento, que buscavam crescimento espiritual. Note bem que quando você está preparado para fazer a obra,
não vai faltar oportunidades para você servir. Sempre vão surgir oportunidades onde você pode descobrir o seu ministério, onde você pode ser útil na obra do Senhor. E como nós estamos aqui tratando esse mês do tema missões, nada mais propício do que a gente refletir sobre isso. Será que eu tenho investido a minha vida na obra do Senhor? Será que eu tenho realmente me preparado para servir? Porque Jesus nos chamou para servir, para sermos seguidores deles. E é interessante como que Lucas, ele chama os primeiros cristãos ali de discípulos. No livro de Atos, eles são tratados não como membros de uma igreja, mas como discípulos. A comunidade de quem? Dos discípulos, dos seguidores de Jesus, daqueles que obedecem o Evangelho, daqueles que têm compromisso com esse Evangelho, de pessoas que não vivem de qualquer maneira, que não vivem uma vida de oba-oba, uma vida descomprometida com a palavra. Então, havia uma necessidade de colocar pessoas preparadas, pessoas com qualidades espirituais e qualidades morais. Ele não somente se preocupou em colocar pessoas ali de qualidades espirituais, tinha que ser de boa reputação, tinha que ser pessoas de caráter aprovado, pessoas íntegras para servir no ministério. Ou seja, eles davam muita importância, sim, ao trabalho administrativo, social, mas não poderia ser feito de qualquer maneira. Tinha que ter gente preparada. Pense nisso, sempre haverá oportunidades para servir quando se está preparado. Mas o que significa estar preparado? É ir para um seminário teológico? Estudar? Não necessariamente. Se você realmente desejar investir nisso, eu digo a você, vale a pena. É muito bom, mas tem que gostar de teologia, porque nem todo mundo consegue permanecer num seminário teológico. Mas e se eu não estudar teologia, eu vou ser uma pessoa despreparada? Eu digo que não. Não necessariamente. Se você se dedicar aos estudos da palavra, a participação naquilo que a igreja oferece para você crescer espiritualmente, você vai estar preparado para isso. Você vai ser uma pessoa preparada para servir. Se você tiver vida de oração, principalmente, porque era o que os apóstolos faziam. Eles investiam na oração, no ensino e na pregação. A vida deles era isso. Não tinha nenhuma fórmula mágica que fazia eles serem motivados a servir. Eles cultivavam um bom relacionamento com Deus. E é isso que Deus espera de mim e de você, que nós estejamos o quê? Preparados para servir. Porque as oportunidades elas irão, então, aparecer. Mas é necessário que você invista no seu crescimento espiritual. Esses homens que foram citados aqui eram pessoas idôneas, pessoas que estavam investindo no ministério, na vida espiritual. Não eram pessoas leigas no assunto. E o que me chama a atenção também, no fato de Estevão ser uma das pessoas aqui de destaque nesse texto, é que ele foi escolhido para servir as mesas. Mas se você observar, esse homem está pregando a palavra. Não está falando que ele está ali servindo as mesas. Lucas, ele tomou todo o cuidado de perceber esse detalhe. Ele era uma pessoa comprometida com a pregação da palavra de Deus, do Evangelho. Aí eu paro para pensar o seguinte: tem pessoas que falam assim, olha, eu estou servindo na parte social da igreja, então não tem necessidade de pregar. Claro que tem. Todos nós temos que pregar a palavra, seja quem ministra louvor, seja quem está na recepção, ou qualquer atividade que você venha fazer aqui na igreja. Todos nós somos chamados a pregar, a testemunhar do Evangelho, a anunciar a palavra de Deus. Isso é estar preparado. É você ser um conhecedor da palavra. Mas tem pessoas que têm preguiça de ler a palavra de Deus. Infelizmente existem. Infelizmente existem.
Tem pessoas que não querem compromisso, não querem assumir compromisso com Deus. Eu tenho que falar isso porque é uma realidade. Eu já fui pastor de uma igreja, e muitas vezes uma pessoa chegava em mim e falava: pastor, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, mas eu não quero ser líder. Não me coloque como líder. Até porque eu não sei muito. Eu falei: então venha para a escola bíblica. Comece a estudar, comece a aprender, comece a se aprofundar na palavra. Não adianta nada querer ensinar o pastor a fazer as coisas na igreja se a pessoa não se envolve, não se compromete, não se prepara. A igreja é um lugar para você se preparar, para você servir, para quando você sair daqui de dentro, você testemunhar lá fora do Evangelho de Jesus. Esse é o meu desafio, o seu desafio, que muitas vezes nós não cumprimos, porque nós achamos que vida cristã é só aqui dentro. É o momento da adoração, é o momento da liturgia, então nós vamos ali louvar a Deus, ouvir uma palavra, recebermos uma bênção de Deus sobre a nossa vida. Como é bom isso. Mas depois, eu tenho sido bênção lá fora, eu tenho percebido a área que Deus quer me usar, eu tenho me colocado à disposição, eu estou preparado para servir. Estevão estava. E era uma tarefa simples. Era uma tarefa que ele assumiu que não tinha visibilidade nenhuma. Servir as mesas, ser um diácono. Nós vamos encontrar essa palavra aqui, a diaconia, que significa servir, serviço. Em segundo lugar, a segunda característica que nós vamos observar na vida de Estevão é que ele tinha uma vida caracterizada pela plenitude. Percebe que no texto você vai encontrar aqui que ele era cheio do Espírito, cheio de sabedoria, cheio de graça, cheio de poder. Essa palavra cheio no grego é pleres, que significa pleno, completo. Tem o sentido também de ser controlado. Ele era controlado pelo Espírito Santo. E por que Lucas ele teve a intenção de colocar esses detalhes? Com certeza Deus queria mostrar, revelar que é pelo poder do Espírito dele que nós realizamos a obra. Não é somente pela nossa capacidade, pela nossa disposição, mas é pelo poder de Deus que nós realizamos a obra de Deus. O que está escrito em Atos 1:8? Mas recebereis o quê? Poder. Para quê? Para testemunhar, para pregar a palavra, para anunciar o Evangelho. Então a igreja precisa caminhar debaixo do poder de Deus. Estevão tinha uma vida caracterizada pela plenitude. Ele era cheio do Espírito Santo, cheio de fé, cheio do poder, cheio de sabedoria. Ele era uma pessoa que servia a Deus e que era um canal de Deus também para realizar milagres. Olha o versículo 8. Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Quantas pessoas não foram curadas? Quantos milagres não foram realizados? Mas a ênfase aqui não era nos milagres, mas era nas pessoas que eram alcançadas através do que Deus realizava por meio desses homens, e principalmente aqui Estevão. Deus estava operando milagres, a palavra de Deus crescia. No versículo 7 diz: crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Como que você pensa em missões sem pensar em ser cheio do Espírito Santo? Não tem como. Não há uma desconexão. No livro de Atos você vai ver uma igreja cheia do Espírito Santo, anunciando o quê? O Evangelho. É uma ordem de Deus. Não é algo mecânico que você vai falando aí para as pessoas. Você tem que estar pleno, eu tenho que estar pleno do Espírito Santo para anunciar a palavra. Essa é a ordem de Deus. Mas como que eles eram cheios do Espírito Santo? Você já parou para pensar, para meditar aqui no livro de Atos?
como que eles eram cheios? Como que acontecia essa experiência de ser cheio do Espírito Santo? Olha lá em Atos 4, versículo 31. Como era possível ser cheio do Espírito Santo? Está escrito assim: tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Tendo eles o quê? Orado. Eles investiam na vida de oração. Olha que interessante. Oração e evangelização caminham juntas. Oração e avivamento. Ou seja, eu sou cheio do Espírito Santo porque eu oro, porque eu busco a vontade de Deus, porque eu invisto tempo com Deus. E Deus me dá a oportunidade de servir, de pregar a sua palavra, de avançar com coragem, com intrepidez. A igreja tem que caminhar nessa direção de uma vida cheia, de uma vida plena. São coisas que estão intimamente ligadas, irmãos. Oração e missões. Tem um texto que Deus trouxe ao meu coração agora também, que é em Atos 16, versículo 13 ao versículo 16. Atos 16, versículo 13 ao versículo 16. Está escrito assim: no sábado saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa, nos rogou, dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Oração e evangelização. Eles procuraram um lugar de oração. Mas enquanto eles procuravam um lugar de oração, surgiu a oportunidade para pregar a palavra. E ali eles encontraram uma mulher chamada Lídia, temente a Deus, que ouviu tudo que eles estavam pregando. Deus abriu o coração dela e ela abriu a casa dela para recepcioná-los ali, para que fosse também um lugar onde a palavra pudesse ser pregada. Olha a importância da reunião nos lares. No livro de Atos é o que você vai mais encontrar. As reuniões nos lares, onde ali se compartilha a palavra, onde ali se vive a palavra. Tudo começa através da oração, de uma vida cheia do Espírito Santo. É isso que Deus espera de mim e de você, irmão. Uma vida plena. A vida de Estevão era caracterizada por isso. Ele não fazia as coisas para Deus de qualquer maneira. Ele tinha uma vida plena. E hoje o que mais a gente se vê? O que mais se vê hoje dentro das igrejas? Pessoas cheias de si mesmas, cheias de vaidade, cheias de ansiedade, cheias de desejo consumista, mas não cheias do Espírito Santo. Ah, pastor, está pegando pesado. Não, eu estou falando isso me colocando também, me incluindo nisso também. Será que eu estou sempre cheio do Espírito? Uma coisa é o Espírito habitando em mim, outra coisa é Ele me governando, me controlando. Eu também preciso buscar isso. Eu preciso me colocar à disposição e me deixar encher, porque é isso que a palavra de Deus diz lá em Efésios 5,18. Não vos embriagueis com vinho, mas o quê? Enchei-vos do Espírito. É assim que a igreja caminha. Para ela testemunhar do Evangelho, ela precisa ser cheia do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que vai conduzir eu e você a cumprir a missão que Deus nos confiou.
E é exatamente isso que Deus espera de nós. Uma vida cheia do Espírito resulta em quê? Em evangelização. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra. Mas antes eles estavam o quê? Cheios do Espírito Santo. O resultado foi a palavra sendo anunciada. E os resultados acontecendo. A igreja crescendo. Nesse contexto aqui, as missões ainda estavam em Jerusalém. Os discípulos estavam pregando a palavra, a igreja crescendo. Até então, não havia se expandido para outras regiões, outras nações. As missões ainda não haviam chegado aos gentios. Só depois da morte de Estevão que isso ocorreu. Mas o evangelho continuava sendo pregado, anunciado, com fidelidade. Nós precisamos ser controlados pelo Espírito Santo e expressar isso através do fruto do Espírito em nós. Ser cheio do Espírito Santo é você revelar o fruto do Espírito na tua vida. É o que está escrito lá em Gálatas 5, 22 em diante. As características do próprio Jesus que devem estar presentes em nossa vida. Terceira característica que eu destaco aqui, irmãos, é o amor pela missão. Estevão era um homem que amava a missão. Olhe comigo o versículo 9 e o versículo 10 do capítulo 6 de Atos. Levantaram-se alguns dos que eram da sinagoga chamada dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e dos da Cilícia e Ásia, e discutiam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Estevão começou a encontrar obstáculos na sua missão de pregar a palavra. Mas o que ele fez? Ele retrocedeu? É isso que você leu aí? De forma alguma. Pelo contrário, aqueles que se oporam, que não conseguiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Isso é amor pela missão. É isso que movia ele. Mesmo diante de acusações falsas, ele sofreu a mesma situação que Jesus sofreu. Ele foi acusado de blasfêmia contra o templo, que era um lugar onde os judeus veneravam, e a lei de Moisés. Foi exatamente o que acusaram Jesus. Ele pregava o Cristo, o Salvador, coisa que os judeus não davam crédito, não acreditavam. Para eles era uma ofensa pregar que Jesus veio para morrer pelos pecados da humanidade, que veio para ressuscitar e justificar aqueles que creem. Para um judeu isso era loucura, era uma ofensa, era uma blasfêmia. Era nesse contexto que Estevão encontra, então, oposição fortíssima. Mas ele se calou de forma alguma. O amor pela missão fez com que ele continuasse pregando. Olha o versículo 11. Então subornaram homens que dissessem: temos ouvido este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Sublevaram o povo, os anciãos e os escribas, investindo, o arrebataram, levando ao sinédrio. A atitude daqueles judeus foi colocar ele diante do Supremo Tribunal dos judeus, que era o sinédrio. Ali ele seria julgado, seria questionado, seria colocado contra a parede. Ele teria que se defender, já que eles estavam acusando ele de blasfêmia. Versículo 13. Apresentaram testemunhas falsas que depuseram: este homem não cessa de falar contra o lugar santo, ou seja, do templo, e contra a lei, porque o temos ouvido dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Eles interpretavam tudo de maneira distorcida, mas a mensagem era verdadeira. Jesus veio para salvar, e era isso que ele pregava, era isso que ele anunciava. A mensagem de Estevão era uma mensagem cristocêntrica. Pare para pensar. Estevão poderia, naquele momento,
recuar, eu vou me complicar nessa situação. Ele poderia pensar consigo mesmo: é melhor eu parar de pregar e eu viver em paz com esse povo. De forma alguma. O amor pela missão fez com que ele não se calasse, fez com que ele perseverasse. Quem prega o evangelho com fidelidade, irmãos, é perseguido. O mundo odeia a mensagem do evangelho. Ah, mas não é uma mensagem de amor? É uma mensagem de amor. Mas é uma mensagem que leva o pecador ao arrependimento, que mostra exatamente a vida da pessoa. Você está perdido debaixo da ira de Deus, se você não conhece a Cristo, se você não confia em Jesus, se você não crê em Jesus, você está debaixo da ira de Deus. Está escrito lá em João 3:36. A mensagem do Evangelho fala exatamente sobre isso. Olhe comigo, 1 Coríntios capítulo 15. Olha o que a mensagem do Evangelho provoca. Na sua pureza, vai provocar o que? A ira do mundo, das pessoas. Capítulo 15 de 1 Coríntios está escrito o seguinte: irmãos, venho lembrar-vos o Evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais, porque por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. O Evangelho é falar da realidade do pecado no mundo, e do sacrifício de Jesus, da obra de Cristo que foi completa para salvar o pecador. E isso vai exigir uma resposta do pecador, o arrependimento. Por isso que o mundo se ofende tanto com a mensagem do Evangelho. Por isso que há uma hostilidade para com a vida dos crentes. De fato, ultimamente nós temos visto muitos escândalos no meio evangélico. Isso já era previsto também. Jesus falou tanto sobre os escândalos que ocorreriam. Isso de fato acontece no nosso meio. Mas nada disso justifica nós não vivermos pelo Evangelho. Nós temos que pregá-lo, nós temos que amar a missão e pregar a palavra de Deus, independente do que os outros falem, por causa de pessoas que dão mau testemunho, por causa de pessoas que não dão ouvidos à palavra. Isso não justifica. Pessoas que estão deixando de acreditar na palavra de Deus e valorizando mais a cultura caída, a cultura pervertida que nós vivemos, que tem ganhado força. Muitas pessoas têm abandonado a fé e não têm entendido que o Evangelho, ele dialoga com a cultura, mas ele não se mistura com a cultura. O Evangelho, na sua pureza, permanece firme, permanece intacto. A resposta de Deus para uma cultura caída está aqui, ó. Arrependam-se. Foi isso que Estevão pregou, por amor à missão. Mesmo na cultura que ele vivia, ele não teve medo da perseguição, ele não teve medo da hostilidade, da rejeição, da mesma maneira que Jesus também não teve. Jesus também teve que confrontar a cultura da época. Jesus não ficou em depressão porque as pessoas não aceitaram. Jesus não ficou cabisbaixo, preocupado. Ele pregava a verdade. Ele falava quando necessário: vai, não peques mais. Jesus falava sobre o inferno. Então, quando se trata de Cristo, e nós pensamos somente que Ele é amor, mas Ele é justiça. E Ele veio para cumprir a justiça de Deus aqui na terra. Ele não veio para agradar a humanidade, no sentido de fazer tudo que as pessoas querem. Ele veio para trazer vida, e vida abundante, vida eterna, a todo aquele que crê. Ele mesmo disse que era o pão da vida,
E as pessoas se ofenderam. Ele falou também para judeus que não acreditavam no que ele falava, achavam um absurdo, e começaram a se retirar. E ele disse, ele olha para os 12 discípulos e fala, vocês também querem ir? Ele não fica desesperado, pensando em agradar. Sabe por quê? Quem precisa de Cristo é o homem, e não Jesus. Ele é Deus, ele veio aqui para cumprir a missão. Aí você percebe que quando você ama a missão, nada de que o mundo diz a nosso respeito vai nos impedir de continuar pregando. Nada, 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 nada. Podem acontecer frustrações, dificuldades. Muitas vezes vai nos faltar até mesmo a alegria. Eu compartilhei isso de manhã, que eu ouvi uma palavra do missionário Ronaldo Lidório, que é muito conhecido nacionalmente e mundialmente aqui em relação a missões. Ele é o cara aqui no Brasil, assim, um dos caras mais conhecidos. Quando fala em missões, já vem à mente Ronaldo Lidório. Um cara que se doou no trabalho missionário juntamente com a sua família, e que até hoje é um instrumento de Deus que encoraja a igreja, que motiva a igreja a amar missões. E ele disse uma coisa muito interessante que me marcou. Ele falou assim: nem sempre haverá alegria em fazer a obra, mas quando faltar alegria, faça por obediência a Deus. Se a gente ficar pensando que sempre nós vamos estar bem para fazer missões, para cumprir a palavra de Deus, para servir, nem sempre nós vamos estar bem. Muitas vezes vamos enfrentar frustrações, situações que vão nos deixar para baixo. Isso não deve ser um motivo para abandonar a missão. Quando nós amamos a missão, mesmo que a gente enfrente decepções na vida, frustrações na caminhada, que é natural porque nós somos seres humanos, é isso que nós vamos encarar muitas vezes, situações desagradáveis. Eu já passei por isso, e não estou isento de passar de novo. Servindo a Deus, buscando ser obediente em tudo. Passei por muitas frustrações também, no ministério, servindo a Deus. Nem sempre tive motivos de alegria, mas isso não me impediu de continuar. Sabe por quê? Porque eu amo a missão. E eu quero me dedicar até o fim da minha vida. A missão que Deus me confiou. E eu entendo, à luz da Bíblia, que o método de Deus para salvar o pecador é a igreja. Eu sou a igreja, você é a igreja. A igreja é composta por todos aqueles que são salvos em Cristo Jesus, que são unidos pelo Espírito Santo. E se a gente não tiver a missão, amor pela missão, a gente não vai ir muito longe. O plano de Deus para a minha vida e para a tua vida é esse. Independente de qualquer área que você atue, na sua profissão, na igreja, em qualquer lugar. Se você é crente, se você é salvo em Jesus Cristo, aprenda a cultivar o amor pela missão. O amor pelo Evangelho. É esse Evangelho que tirou do reino das trevas. E através desse Evangelho, muitas pessoas vão ser alcançadas. Por meio de quem? Por meio de quem? Exatamente, de mim e de você. Deus nos chamou para testemunharmos, para amarmos a missão. Foi isso que Estevão fez. Ele amou a missão. Ele não teve medo. Ele continuou proclamando a palavra. O versículo 15 é muito interessante também. Todos os que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram seu rosto como se fosse rosto de anjo. É como se fosse uma transfiguração. A mesma experiência que Jesus teve, mais ou menos isso. Talvez essa é a ideia do texto. As pessoas viram o rosto dele brilhando, como se fosse um rosto de anjo. Uma pessoa que trazia luz, que trazia vida,
quarto e último lugar, o que eu vejo na vida de Estevão, um homem que investiu toda a sua vida, e ele entendia que era um investimento para a eternidade. Capítulo 7 de Atos, versículos 55 ao 60. Atos capítulo 7, 55 a 60. Se você não entender a missão como um investimento, você não consegue viver para o Evangelho. Eu não consigo viver para o Evangelho se eu não entender a missão como um investimento para a eternidade. Capítulo 7, versículo 55. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita. E disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé, à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele. E lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Olha que interessante. Um personagem que estava presente ali, uma pessoa que se tornou também um discípulo de Cristo. Saulo estava presente ali quando Estevão foi apedrejado, foi morto. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Com estas palavras adormeceu, e Saulo consentia na sua morte. Ele investiu toda a sua vida para o Evangelho. Ah, pastor, mas eu não tenho coragem de morrer pelo Evangelho, não. E viver pelo Evangelho. Por que não tem coragem de morrer pelo Evangelho? Isso é para nós refletirmos, irmãos. Por que a gente não tem coragem de investir a nossa vida no reino de Deus? A gente investe a nossa vida em tantas coisas, sem saber quanto tempo isso vai durar. Agora, investir a sua vida no Evangelho é um investimento para a eternidade. É você saber que isso vai gerar fruto. A morte de Estevão gerou um fruto. Não um somente, mas vários. Mas um fruto conhecido aqui foi o apóstolo Paulo, que estava presente ali. Depois no capítulo 9, que vai falar da conversão dele. Mas ele estava presente aqui, ele presenciou a morte de Estevão e a oração dele carregada de compaixão. Ele ora a Deus pedindo que Deus não responsabilizasse aqueles homens pela sua morte. Foi isso que Estevão fez. Senhor, não lhes imputes este pecado. Ele entregou toda a sua vida ao Evangelho. Uma das coisas que me chamam a atenção também é que antes desse momento tão glorioso que ele teve de experiência com Deus, antes de morrer, ele faz a sua defesa quando questionaram ele a respeito das blasfêmias que ele supostamente havia feito. Na verdade, não eram verdade isso. Eram falsas acusações que fizeram contra ele. Então, Estevão começa a fazer uma exposição resumida da história de Israel. Ele começa desde os patriarcas, começa a falar de Abraão, de José, de Moisés. E depois ele fala do terceiro ponto nessa mensagem que ele trouxe, que era sobre o tabernáculo e o templo. A mensagem baseava-se no Antigo Testamento, mas era para confrontar aquelas acusações dos judeus. Era para mostrar para aqueles judeus que desde a lei de Moisés, desde os patriarcas,
que Cristo já havia sido anunciado e que Deus era soberano na história. Em cada acontecimento, em cada circunstância, em cada pessoa que foi importante na história dos judeus, Deus estava presente ali, se revelando ao seu povo e mostrando ao seu povo que eles precisavam de um Salvador. Cristo já havia sido anunciado naquele tempo, mas o povo continuou com o coração endurecido. Era essa a mensagem que Estevão pregou. Imagina só, ele diante de um sinédrio, os judeus acusando ele, e a mensagem dele não foi suave. Ele não prega uma mensagem água com açúcar. Olhe comigo no versículo 49 ao versículo 53 de Atos capítulo 7. Entretanto, não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas, como diz o profeta: o céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor, ou qual é o lugar do meu repouso? Não foi porventura a minha mão que fez todas estas coisas? Homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e de ouvidos, vós que resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Olha a pregação de Estevão. Ele está falando aqui que Deus não habita em templos feitos por mãos. Enquanto o povo estava venerando o lugar santo, o templo que era tão adorado pelos judeus, Estevão mostra exatamente, usando o Antigo Testamento, coisas que eles conheciam muito bem, mostrando que Deus não estava preocupado com as paredes de um templo, que ele se revelou ao seu povo, mas o seu povo não correspondeu, não obedeceu, não seguiu. E ele continua: qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, ou seja, Jesus, do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos. Olha só, ele olha para aqueles homens e fala: vocês são traidores e assassinos. Da mesma forma que perseguiram os profetas, que os vossos pais também os mataram, vocês estão fazendo da mesma maneira. Vós que recebestes a lei por ministério de anjos e não aguardastes. Olha, a mensagem dele foi bem difícil de ser digerida, mas ele não teve nenhum receio do que ia acontecer. Ele não temeu as consequências. Ele pregou com fidelidade e mostrou através do Antigo Testamento que Cristo já havia sido anunciado e que a rebeldia já vinha de lá de trás e que eles continuavam rebeldes, tendo esse comportamento, tendo essa atitude com ele. Note bem, irmãos, foi uma vida entregue ao Evangelho até o fim. Isso tem que encorajar eu e você também a pregar a palavra. Nós vivemos num contexto totalmente diferente. Hoje nós não somos perseguidos porque nós pregamos a palavra como eles eram naquela época. Eles eram penalizados. Em outros países isso acontece. Aqui no Brasil ainda não. Já parou para pensar como nós vivemos um evangelho totalmente descomprometido? Um evangelho que não tem nada a ver com o que os apóstolos viviam, os discípulos de Jesus. E não eram pessoas assim, especiais demais do que eu e você, melhores do que eu e você. Deus chamou pessoas comuns, pessoas simples, pessoas humildes, pescadores, pessoas que fizeram a obra de Deus com amor, que investiram a sua vida, porque entenderam isso como um investimento para a eternidade. Eles não entendiam como um investimento a curto prazo,
ou até passar a empolgação, porque isso existe hoje nas igrejas. Tem aquele momento que as pessoas chegam, se empolgam e querem servir a Deus e querem pregar, de repente se esfriam. Mas tem um motivo para se esfriar. E o motivo muitas vezes é: deixa de cultivar um relacionamento com Deus. Porque Deus é o Deus que cura as nossas feridas. É o Deus que caminha conosco na dor. É o Deus que olha as nossas aflições, as nossas lutas, as nossas adversidades. Isso não é motivo para nós sermos negligentes na pregação do Evangelho. Já conheci tanta gente decepcionada com Deus, gente que já se envolveu tanto com a obra e que hoje não querem mais saber de igreja, mais saber de Deus. Eu prefiro viver a minha vida. Eu acredito em Deus do meu jeito. Isso é uma proposta diabólica para se viver nos nossos dias. Viva a vida do seu jeito, seja feliz do jeito que você quiser. Isso não existe na palavra de Deus, não foi isso que Cristo disse. Jesus falou que quem quer segui-lo, tome a sua cruz. Os discípulos de Cristo tomaram sua cruz. Foram mortos por causa do Evangelho. Pregaram a palavra, anunciaram a salvação, viveram para o Evangelho. Eu concluo essa mensagem dizendo isso. Estevão, ele não somente morreu pelo Evangelho, pela causa do Evangelho, mas ele viveu pela causa do Evangelho. Ele não teve nenhuma ambição de se tornar um apóstolo. Ele assumiu a responsabilidade de cuidar da obra social, da parte administrativa da igreja. Mas ele continuava pregando. Ele continuava anunciando a palavra. Ele investiu toda a sua vida em servir a Cristo. Era o seu único desejo. Terminar seus dias servindo a Jesus. E ele teve essa experiência gloriosa de ver a glória de Deus no fim da sua vida. Isso também resultou no que? Na conversão de Saulo, que estava presente ali. Que depois se tornou um dos homens mais usados no Novo Testamento. O que mais escreveu cartas. O que plantou igrejas. Que encorajou outras pessoas, outros discípulos de Jesus. Deus, Ele quer servos fiéis, que vivam para a sua glória. Que aceitem o desafio de viver para o Evangelho, proclamando a mensagem de salvação. Você acha mesmo que você vai ter muito tempo? E que agora não é o momento de pensar nisso, de investir a sua vida na proclamação do Evangelho? Você acha que agora você está ocupado demais? E que isso pode ficar para depois? Futuramente eu vou pensar nisso, agora eu tenho que pensar em outras coisas. Isso não é viver para o Evangelho. Eu decidi viver para o Evangelho. Eu investi a minha vida nisso e eu estou investindo a minha vida nisso. É o que eu quero para a minha vida. Ah, pastor, mas é você, não é eu. Tudo bem. É uma decisão pessoal de cada um de nós. Mas é uma negligência quando você diz não. Quando você diz, Senhor, não quero. É muito problema. Tem pessoas que só conseguem enxergar a obra de Deus como um problema. E não como uma oportunidade de servir. De ser um instrumento de Deus. De levar a graça e a misericórdia de Deus num mundo sem compaixão. Num mundo pervertido. Num mundo sem Deus.